Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Que Jesus possa abençoar os lares de vocês, que vocês cada vez mais estejam mais próximos, tá? Nos caminhos do Senhor, tá certo? E tia hoje, tá? O título da lição de hoje, o tema da lição de hoje vai ser sobre como é Deus, tá certo? Mas antes de tia falar como é Deus, a gente vai fazer o quê? Falar com o Papai do Céu, tá certo? Então vamos orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje e pedir a Deus para que Deus possa iluminar a tia e que todos vocês possam entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, aí mesmo vocês em casa, fecha os olhos e só pense em Jesus, tá certo? Então vamos lá orar, falar com o Papai do Céu. Ó Santo Deus e eterno bondoso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui na Tua santa presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor Deus. Abençoa cada criança que está aí presente, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar os lares, abençoar as famílias, Senhor Deus, que eles possam sempre estar nos Teus caminhos, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, eles possam sempre, Senhor Deus, te buscar cada dia, Senhor Deus. Abençoa todos os professores, ilumina, capacita, que possamos falar segundo o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, tá, crianças? Tia tá com a lição aqui e vai explicar a lição para vocês, tá certo? Então vamos lá, tá? Como é Deus? Então, tia vai ler aqui para vocês, tá certo? Este livro é a Bíblia, que também é chamada de Palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus criou tudo que existe. Deus fez o sol, a lua e muitas estrelas que brilham à noite no céu. Deus fez a terra, o espaço. Então Deus criou toda a natureza. No livro da Bíblia que fala sobre a criação, tá certo, criança? Sobre a criação é justamente o livro de Gênesis, que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, tá? Que Deus criou o dia, criou a noite, criou também as trevas, tá? Então criou os animais, tá? Então Deus tudo criou, tá? Então vamos lá. Para que Deus nos criou? Qual é a finalidade de Deus ter nos criado? Né? Vocês ficam em casa aí pensando, será? Deus nos criou para quê? Então vamos lá. Nós fomos criados para amar a Deus e para ser amado por Ele. Deus conhece cada um de nós e nos ama incondicionalmente. Mesmo crianças, mesmo que a gente sejamos falhos, sejamos pecadores, não importa, tá? Deus nos ama da mesma forma. Deus não nos ama menos porque a gente falha, porque a gente erra, tá certo? Deus ama a gente incondicionalmente, porque Deus demonstrou o seu grande amor por nós quando morreu naquela cruz para nos salvar, tá certo? Que grande amor ele demonstrou, tá? Alguns dos nossos amiguinhos não podem nos amar, né? Como a gente pensa que a gente queria que amasse a gente, mas não importa se as outras pessoas não nos amem, tá certo? Como nós deveríamos. Mas o importante é a gente saber que Deus ama a gente, tá certo? Independente de outras pessoas não gostarem da gente, mas Deus nos ama, ok, crianças? Então vamos lá. Então Deus, tá? Nos ama incondicionalmente. Nunca esqueça isso, tá certo? Mesmo quando vocês estiverem tristes, pensando, ah, meu Deus, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas lembre sempre que, independente de as outras pessoas não nos amarem, tá? Deus nos ama. Deus se alegra muito quando queremos conhecê-lo. Amá-lo, conhecer a Deus é o melhor que podemos desejar na vida e que nos torna realmente felizes, tá? Então, muitas vezes, crianças, o que vai fazer a gente feliz? Não é a gente ganhar um presente, não é a gente ter uma casa bonita, não é a gente ter uma família perfeita, tá? Mas o que vai nos tornarmos felizes é a gente, principalmente, tá? Conhecer a Deus, porque é Deus que nos preenche totalmente, tá? De todo o nosso vazio. Muitas vezes a gente pensa, ai meu Deus, tô me sentindo tão sozinho, tão sozinha, ninguém me ama. Quando a gente for totalmente, crianças, preenchido por Deus, tá?
a gente vai ser realmente uma pessoa completa. A gente só é completo ou completa, tá? Quando for realmente, tá? Nós realmente buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E que a gente possa conhecê-lo cada dia, tá certo, crianças? Nunca esqueçam disso. Então, vamos lá. Deus é um Deus pessoal. Então, vamos lá. Há um só Deus. O Deus vivo e verdadeiro, ele disse: eu sou o caminho, eu sou o Senhor e nenhum outro há. Não há Deus além de mim. Isaías 45, versículo 5. Ou seja, há um só Deus, crianças, né? A gente somente deve adorar somente a Deus, tá certo? Não esqueçam que a gente só pode adorar a Deus. É o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Repetindo, tá? O texto da Bíblia, Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e nenhum outro há. Não há Deus além de mim. Ok, criança? Então não há outro Deus, tá? Há um único Deus. Deus não é uma força. Deus é um Deus pessoal que nos conhece e ama cada um de nós. Deus se agrada quando desejamos conhecê-lo. Acima de tudo, Deus quer que nós amemos de todo o coração, tá certo, criança? Então a gente tem que demonstrar, tá, que ama a Deus de todo o nosso coração. A gente muitas vezes somos falhos, somos pecadores, muitas vezes não adoramos, tá? Muitas vezes não buscamos a Deus como deveria, tá certo? Mas que a gente possa pedir a Deus para que a gente possa buscá-lo continuamente, tá? Todos os dias, que a gente nunca possa esquecer, tá? De buscar a Deus. É fácil, gente? Não. Tá? Mas que a gente possa pedir a Deus para que a gente possa conhecê-lo a cada dia e nunca deixar de buscá-lo, tá certo? Então, ó, eu falei que a tia falou que Deus é um Deus pessoal, Deus é espírito. Você alguma vez já se perguntou por que não podemos ver Deus? Será, crianças, por que não podemos ver Deus? Vamos lá pensar. A razão, gente, é muito simples. Deus é espírito e não podemos ver um espírito. Quando Deus criou você, Ele deu um corpo e também um espírito. Nosso espírito vive em nosso corpo. As outras pessoas podem nos ver. Quer dizer, pode ver o nosso corpo, mas não o nosso espírito, tá certo? Então, a gente não pode ver a Deus, mas a gente, na palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos, tá certo? Nós não vimos a Deus, mas cremos. E Deus, tá, deixou o Espírito Santo de Deus, que quando a gente aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, tá, fica dentro de nós. Ele habita dentro de nós, tá certo, crianças? Deus é espírito. Ele não tem corpo como você, e por isso que você não pode vê-lo. Deus nos diz que não devemos fazer nenhuma imagem para representá-lo. Tá, gente? Então não é preciso fazer uma imagem de Deus. Não, tá? A gente não precisa fazer essa imagem. Ok, crianças? Lembre sempre disso. Deus nos diz que não devemos adorar nenhuma imagem. A Bíblia diz: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Onde se encontra esse versículo? Em João 4, 24. Então, Deus é espírito. Tia vai ler de novo. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Tá certo, crianças? Então, lembre que vocês têm que estar sempre observando aí os textos que tia está falando, porque vai ter perguntas aí, tá certo? Outro ponto que a gente vai ver hoje: não podemos ver a Deus, mas podemos conhecer a Deus através da Bíblia. A gente não vê a Deus, mas foram pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever a Bíblia, tá? E é através da Bíblia que a gente pode conhecê-lo cada vez mais.
Por isso que há necessidade de a gente ler a Bíblia, tá, constantemente, para poder a gente conhecer a Deus. Porque se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, tá, a gente não tem como conhecer a Deus. Que a gente possa pedir a Deus, tá, para que Ele dê o desejo no nosso coração, para poder a gente ler a palavra, para poder a gente orar, para poder a gente buscar a Deus. Porque muitas vezes a gente não busca a Deus como deveria, tá? Então que a gente peça a Deus para que Deus possa dar aquela vontade. Senhor, me dá a vontade de ler a tua palavra, me dá a vontade de te buscar, dá a vontade de orar. Porque muitas vezes a gente não esquece de comer. A gente esquece de comer quando a gente está com fome? Não. Mas muitas vezes a gente sempre deixa Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, tá? E que a gente possa pedir a Deus para que a gente possa sempre buscar em primeiro lugar, ok, crianças? Então não esqueçam isso. Outro ponto, Deus é glorioso. A glória de Deus é tão maravilhosa que você não suportaria nem olhar para Ele, porque Deus é glorioso, Deus é poderoso. A gente não tem essa, a gente não pode nem sequer olhar para Deus, tá certo? Que a glória dele é grandiosa, tá certo, criança? Será? Aí vamos ver assim, gente, já não sei se vocês já fizeram isso, mas se a gente passar muito tempo olhando pro sol, a gente consegue ficar muito tempo olhando pro sol? Eu mesma não consigo, tá? Aquela luz, né, tão grande, tá? Que a gente não consegue contemplar aquela luz do sol. A mesma coisa, a gente não consegue, crianças, ver a Deus, porque Deus é glorioso. A gente pode sentir a presença de Deus em nossas vidas, mas a gente não pode ver, tá certo? Não se pode descrever a glória de Deus. Ele é muito mais brilhante. Ele é muito mais brilhante do que a luz do sol. Os olhos não podem suportar olhar para Deus. Então a gente não pode, viu, criança? Como a tia falou, né? A gente não pode olhar para Deus. Ele mesmo disse ao homem, certa vez: ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Onde se encontra esse texto? Esse versículo? Êxodo 33, versículo 20. Não esqueçam, viu, gente? Vão anotando aí que tia Flávia, tia Verônica aí vai fazer perguntas para vocês. A Bíblia nos conta que esse homem, tá, ele chamava Moisés. Olha ele aqui, crianças. Olha Moisés aqui. Tá? Ele chama Moisés e era um amigo especial de Deus. Moisés conversava com Deus. E é assim como você conversa com um amigo. Mas ele jamais chegou a Deus. Então, a gente pode conversar com Deus, assim como Moisés conversou com Deus, tá? Moisés conversou com Deus, mas jamais a gente pode vê-lo, tá? Mas a gente pode sentir a presença de Deus nas nossas vidas, tá? Basta a gente buscar Ele continuamente, ok? Um dia Moisés fez um pedido para Deus. Ó, bora ver o que Moisés fez. Que pedido Moisés fez para Deus? Peço-te que te mostre a tua glória. Onde se encontra esse versículo? Êxodo 33, 18. Então Moisés pediu, gente, para ver a glória de Deus. Vamos lá. O que Deus disse? Meu Deus disse: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão. Mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 33, versículo 20 a 23. Tá certo? Então, Moisés pediu para ver a Deus, tá? Mas Deus disse que ninguém pode ver a ele, a glória dele. Então Moisés, gente, subiu a montanha sozinho, tá? Deus escondeu Moisés entre as rochas, cobria com sua mão e deixou sua glória passar. Olha lá que Deus fez, tá? Então deixou a glória dele só passar um pouquinho ali, tá certo? Moisés não viu a Deus, mas viu um pouco da sua glória. Viu só um pouquinho, gente, só um pouquinho da glória dele, tá certo? Só isto foi suficiente para que o rosto de Moisés brilhasse como o sol, tá? Então Deus concedeu a Moisés, tá, um pouquinho da glória dele, porque a glória de Deus é enorme, tá? A gente não poderia vê-lo, ok? Quando Moisés desceu da montanha, sua face brilhava tanto, gente, que o povo ficou com medo dele. Com muita razão, Moisés e o povo disseram certa vez sobre Deus: quem
entre os deuses é semelhante a ti, Senhor. Êxodo 15, versículo 11. Tá? Deus é santo. Vamos lá para outro ponto da lição de hoje. Tá certo? Deus é santo. Significa que Deus é puro, perfeito e sem pecado. Deus não é como a gente. Que a gente é falho, que a gente é pecador, que a gente muitas vezes não faz a vontade dele na nossa vida. Tá? Então, mas Deus quer que a gente seja santo, como ele diz na palavra dele. Sede santos como eu sou santo. Tá? Então, vamos lá. Na Bíblia, a palavra treva quer dizer escuridão. Quando tá à noite, né? A gente fica o quê? Fica escuro. Então, as trevas é a escuridão, tá? E é usado algumas vezes como significado de pecado. Então, quando a gente tá em pecado, tá? A gente tá na escuridão, que a gente possa pedir a Deus. A gente possa pedir a Deus para que a gente possa ser santo, tá? A gente vai deixar de pecar? Não, a gente não vai deixar de pecar, mas que a gente possa pedir a Deus que a gente seja santo como ele é santo. Tá certo, crianças? Olha a palavra, olha em 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, que diz: Deus é luz, não há treva alguma. Então não há nenhuma sequer treva em Deus, porque Deus é luz, tá certo? Deus sempre faz o que é certo, e nada pecaminoso pode entrar em sua presença. A palavra de Deus diz: o Senhor é o nosso Deus e santo. Salmo 99, versículo 9. De novo, gente. O Senhor é o nosso Deus, é santo. Salmos 99, versículo 9. Outro ponto que a gente vai estudar hoje. Certa vez Deus falou ao profeta Isaías de uma visão. Uma visão é como um sonho. A gente não sonha, eu mesma sonho, tá? Então Deus se revelou-se através, tá, de sonho, tá? Então, Isaías teve uma visão. Isaías viu a Deus no seu alto e sublime trono. Ao redor dele havia muitos anjos adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, versículos 3, parte B. Quando teve esta visão de Deus, Isaías tremeu de medo. Vê como a presença de Deus é gloriosa, né? Isaías tremeu de medo. A visão da santidade de Deus mostrou que ele é pecador e que Deus é santo. Então Deus revela, gente. E Deus revela o nosso pecado. Então Isaías viu, Deus mostrou que nós somos pecadores. E que Deus quer que a gente seja o quê? Santo. É fácil a santidade, gente? Não. Não é fácil, a gente tem que pedir, a gente tem que chorar na presença de Deus. Pedir constantemente: Senhor, Senhor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a sermos santos, Senhor Deus, como Tu és santo, Senhor Deus. Como Tu és digno, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda a gente a não pecar, a gente, Senhor Deus, não praticar, Senhor Deus, praticar a iniquidade, Senhor Deus. Que a gente possa ser, Senhor Deus, luz em meio ao mundo. Que a gente possa pedir constantemente, tá, gente? Isso a Deus. A lição de hoje, gente, é um pouco longa, mas tá quase terminando, tá certo? Deus é amor. Quer dizer que Deus ama muito você e Ele deseja o melhor para a sua vida, tá? Desculpa aí, que tá se emocionando mais. Deus controla todo o universo com poder e glória, mas também conhecer cada um de nós individualmente. E Ele nos ama. Tá? Ele conhece você e o ama incondicionalmente, mesmo a gente sendo falho, sendo pecador, tá certo, crianças? Desculpa aí que tá chorando, mas é a presença de Deus, tá certo? Sabendo que Deus nos ama, porque a Bíblia diz: sim, podemos ter na palavra de Deus com amor eterno, eu te amei. Jeremias 31, versículo 3. Então sabemos que Deus nos ama, porque a Bíblia diz: então Deus nos ama, tá certo, criança? Então nunca esqueça disso, que Deus nos ama, que Deus quer sempre o melhor para nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o caminho,
o que Deus tem planejado pra gente, mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus sabe o melhor que é pra tia, Deus sabe o melhor que é pra vocês, tá? Mesmo que a gente muitas vezes não compreenda o que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas Ele ama a gente, tá certo? Deus demonstrou seu grande amor por nós a nos dar seu único filho. Então Ele deu seu único filho. Qual é a mãe ou que dá ao seu único filho? Então Deus demonstrou, gente, todo esse amor por nós, tá? Ele dando seu único filho querido, ele deu em amor a mim, em amor a você, tá? Em amor a todos nós, com grande amor, que a gente possa realmente, tá, adorar a Deus, tá, e retribuir, se que a gente é falho, pecador, mas que a gente possa fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Você pode estar pensando, será que Deus sabe todas as coisas mais que eu tenho falado e praticado? Sim, Deus sabe. A gente não pode esconder de Deus, não, gente. A gente não esconde no pecado, não, porque Deus, Ele está presente em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Ele vê, tá, a gente em todo lugar. Ok, crianças? Então a gente não pode se esconder de Deus. Não, eu vou me esconder ali, eu vou me esconder debaixo da cama, para Deus não me ver que eu estou fazendo alguma coisa. Não, Deus vê. Tá certo? Então nunca esqueça isso. O Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E Ele lavou com o seu sangue precioso, tá? Os nossos pecados. Então a partir do momento que a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, tá? A gente já é uma pessoa diferente, tá? A gente deixa de ser... A gente estava na escuridão. Mas, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente se torna luz. Então, Deus disse, a gente tem que ser luz, né? Quando a gente liga a lâmpada, no local que está escuro, clareia. Que a gente possa ser luz na vida das pessoas. Que a gente possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Tá certo? Possa amar o próximo como a ti mesmo. A gente possa amar, tá, as outras pessoas como a gente mesmo. Mas a gente se machuca, a gente se pega, se machuca, se belisca, não. Né? Que a gente possa amar o próximo também, tá certo? Mesmo aquele que não nos ama, mesmo aquele que nos odeia, que nos persegue, tá? Que a gente possa amar ele, ok, crianças? Deus fica alegre quando nós o amamos de todo o nosso coração, que a gente possa amar a Deus de todo o nosso coração. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda no Senhor. Ajuda a gente, eu te amar de todo o coração. Eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora. Não deixa, Senhor Deus, eu desviar dos teus caminhos, me afastar dos teus caminhos. Tem que sempre estar pedindo Deus aí, pedindo a Deus isso. Que eu possa ler a Bíblia, que eu possa orar, que eu possa te buscar, que eu possa, Senhor Deus, ser luz na vida das pessoas, que eu possa ser santo como tu és santo, Senhor. Então a gente sempre tem que estar pedindo isso a Deus, tá certo, crianças? Já finalizando, tá certo? A lição de hoje foi longa, né? Mas os pontos, tá, que vocês têm que sempre observar na lição de hoje. Ou reconhecer que você é o pecador. Você tem que reconhecer, eu sou pecadora. Eu sou pecadora, eu sou falha, tá? Creia em Jesus como aquele que morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelo meu pecado, pelos seus pecados. Venha a Jesus e o receba como seu Salvador. Então a gente tem que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu estou arrependido de verdade pelos meus pecados. Eu creio que tu és Filho de Deus, que morreste pelos meus pecados. Por favor, perdoa-me. Agora mesmo te recebo como meu Salvador. Essas são as palavras quando a gente aceita Jesus Cristo. Tá? A gente reconhecer que a gente é pecador, que a gente é falho. Então, quando a gente entra na presença de Deus, que é tão grandiosa, né, que a gente possa reconhecer que a gente é falho e pecador e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente e Salvador. O versículo para finalizar, tá? A lição de hoje. Eu te amo, ó Senhor. Salmo 18, versículo 1. Tá? Que a gente possa amar o Senhor. Tá? Pedir a Deus que a gente possa sempre o amá-lo, sempre o buscá-lo. Tá, gente? A lição de hoje, tá, foi essa. Espero, Senhor, que a semana de vocês sejam abençoadas, que vocês possam buscar a Deus, tá? Continuamente. Não é fácil a gente buscar a Deus, vai aparecer muita coisa pra gente não ler a Bíblia, pra gente não escutar uma pregação, pra vocês não assistirem essa lição que está sendo dada agora, pra vocês também, agora que vocês podem também, né, dependendo da idade, podem ir já pra igreja, não ter a escola dominical que não tem, né?
mas pode assistir através do YouTube, do canal da igreja, que vocês possam buscar a Deus, que vocês continuamente possam buscar a Deus, tá certo, crianças? Que Jesus abençoe a vida de vocês, que abençoe a vida de cada um de vocês, que Jesus possa dar forças a vocês, se vocês estiverem passando por um momento difícil. Muitas vezes ficamos muito tristes, aí muitas vezes pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus não está contemplando a nossa dor, mas Deus está contemplando tanto a minha dor, tanto a dor de vocês, que vocês, se vocês estão passando por algum problema familiar, tá certo? Então, que a gente deve pedir o socorro a gente deve pedir, a Deus, para que Deus possa nos socorrer, tá certo, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Um grande beijo, um abraço e fique com Deus. E até a próxima lição, tá certo? Beijão.